O Shalom Brasil é um programa da comunidade judaica. Há 14 anos no ar. Traz reportagens, cultura, arte, espetáculos, entrevistas com personalidades da comunidade, políticos, artistas, empresários e religiosos. Nossa proposta é cultivar e divulgar as tradições não só para o povo judeu, mas também para o telespectador que tem interesse em conhecer outras culturas. Shalom Brasil, aos sábados 21 horas, domingos 19 horas e às quintas-feiras às 23 horas. Nos canais 9 da NET, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA Digital e também pelo site www.shalombrasil.com.br. Shalom Brasil, a voz da comunidade. Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Este programa é uma realização da sua TV aberta de São Paulo. E você pode acompanhar este programa pelos canais 9 da NET, o analógico digital, 72,99 da TVA e 186 da TVA digital. E também pelo site www.tvaberta.com. Eu vou repetir, www.tvaberta.com. E o reprise no site do www.ultimainstancia.com.br e também aqui na sua TV aberta, de terça para quarta-feira, às 12h30. Se você quiser participar do nosso programa, envie dúvidas, sugestões, mande um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.com e participe através dos telefones 3877-0078. O programa hoje é ao vivo e é um grande programa. Hoje estamos recebendo o professor doutor Sérgio Salomão Shekhara, ex-presidente do IBCCRIM, na gestão de 97 a 98, atual presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e professor do Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Também estamos recebendo o Dr. Sérgio Mazina Martins, atual presidente do IBCCRIM e juiz de Direito. E também um diretor do IBCCRIM, Cristiano Ávila Marona, que é advogado, criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Bom, mas mais nada, obrigado a vocês que estão nos acompanhando nessa nova jornada e obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, Dr. Sérgio Mazina, Dr. Sérgio Salomão Shekhara e Dr. Cristiano. Bem-vindo ao programa aqui e gostaria de começar com o nosso convidado de hoje, Dr. Sérgio Mazina Martins, a respeito da sua presença aqui e da parceria que o programa Direito e Globalização está realizando com o IBCCRIM. Por favor. Para nós, Sampaio, é uma grande alegria estarmos aqui presentes na TV aberta, realizando exatamente a proposta do IBCCRIM, que é a divulgação das ciências criminais e divulgação do debate a respeito de questões tão importantes para a sociedade brasileira como violência, criminalidade e aprisionamento. Para nós, portanto, é um motivo de agradecimento esse espaço que está sendo aberto e também fica aqui o compromisso de nós trazermos sempre nesses programas que nós pudermos participar essa mensagem do IBCCRIM, que é uma mensagem de um debate pluralista a respeito das ciências criminais. E também vamos ter a presença aqui nesse programa sempre aqui, com a participação do IBCCRIM, do Dr. Cristiano. Seja bem-vindo, Dr. Cristiano, gostaria de agradecer sua participação aqui conosco e queria também saber suas impressões sobre essa realização. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar pelo programa. E nós do IBCCRIM temos muita alegria de participar, trazendo também dentro daquilo que o IBCCRIM realiza, dentro dos ideais do IBCCRIM, dos princípios democráticos, da ideia de um direito penal mínimo, enfim. Tentar discutir, como o Dr. Mazina deixou claro, o assunto das ciências criminais, né? Portanto, para nós é um grande prazer, uma grande honra. Nosso amigo, antigo conhecido, Sérgio Salomão Shekhara, hoje professor da Universidade de São Paulo, no curso de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Gostaria de agradecer e que, na qualidade de ex-presidente, também gostaria que ele desse algumas palavras sobre essa parceria que se inaugura hoje nesse programa, cuja presença temos a honra que está sendo abrilhantada pelo colega.
Bom, é até curioso porque, boa noite a todos, boa noite a você, Martim, meu amigo de longa data. É até curioso porque desde 97, 98, quando eu presidi o IBCCRIM, era um grande sonho nosso, e eu tinha o Sérgio Mazina como meu tesoureiro, era um grande sonho nosso ter essa possibilidade da parceria com vocês, a TV aberta, para tentar realizar esse ideário do IBCCRIM e publicizar e transformar isso de uma maneira mais ampla possível. E hoje eu fico aqui com muita felicidade, neste momento, na presidência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e IBCCRIM e Conselho Nacional têm marchado juntos em muitas contendas, de tal sorte que eu fico feliz em estar me unindo aos dois diretores aqui do Instituto nessa parceria. Muito bom. Eu gostaria, nesse bloco ainda, de estar falando sobre uma coisa que é muito importante, que é o Seminário Internacional que se realiza todo agosto, que tem dado uma contribuição científica muito grande ao estudo das ciências criminais aqui no país. Então, eu gostaria que vocês falassem aí como é que vai ser para o pessoal de casa, como é que vai ser esse seminário, o 15º seminário que está se realizando em agosto agora em São Paulo. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos realizando já o 15º Seminário muita Internacional. Coisa, né? São 15 anos consecutivos, ininterruptos, dessa realização que sempre ocorre aqui na cidade de São Paulo todos os anos. Estaremos realizando agora no final do mês de agosto, né? Mais uma vez, e já é, como dito, o 15º evento. Antes de mais nada, o Seminário Internacional do IBCCRIM é um grande momento de encontro. Encontro de todos os pensadores, todos os operadores, todos os profissionais das ciências criminais do Brasil. São 15 anos em que todos nós temos já essa data na nossa agenda como um momento em que podemos nos encontrar, trocar ideias, nos conhecer melhor, ao mesmo tempo em que temos também contato com os grandes professores internacionais que, através do Seminário Internacional do IBCCRIM, muitos deles tiveram a oportunidade de conhecer o Brasil, de vir ao Brasil. Né? Então, é um momento em que todos nós sempre reservamos na nossa agenda esse espaço para que de todas as partes do Brasil possamos vir a São Paulo e aqui trocar essas ideias, trocar as nossas experiências, as nossas dificuldades e também para que possamos aprender. Né? A data de realização vai ser do dia 25 de agosto ao dia 29 de 25 a 29 de agosto. 25 a 29. Vai ser em que local? No Hotel Tivoli, que agora foi reformado, né? O antigo Hotel Monfarrege, na Alameda Santos, aqui na local capital de São Paulo. Acesso, local de fácil acesso. Próximo a metrô, próximo a vários meios de condução pública, metrô inclusive, né? E também junto à principal rede hoteleira, né? Exatamente porque o seminário é um espaço, como eu disse, em que as pessoas do Brasil inteiro vêm se encontrar. Né? Olha, esse ano eu estive vendo aqui no programa, haveram professores dos Estados Unidos, professor de Moçambique, inclusive, Portugal, tradicionalmente os professores da Universidade de Coimbra virão, então vai ter uma série de atrações, chamando assim, atrações ou professores ou pensadores de outros países. Eu acho que vai enriquecer bastante, né? Como sempre, né? É um espaço em que ocorrem professores de vários continentes. Né? Como eu disse, é um momento em que as ciências criminais do Brasil recebem pensadores de vários locais, de várias universidades. Claro, como sempre, da Universidade de Coimbra, que é uma parceira grande do IBCCRIM em todos os nossos 15 eventos. Né? Temos também professores, como você disse, dos Estados Unidos, professores da África, de outros locais da Europa, professores latino-americanos. Enfim, é um momento de congressamento, é um momento de encontro, de troca sempre muito profícua de ideias. E tem dentro da comunidade científica, o IBCCRIM tem bastante repercussão, esse seminário, eu digo. Tem bastante difusão, bastante... Eu vejo como professor, vejo como advogado, vejo as pessoas indo, e até como fazendo reportagem, sempre vejo muito movimentado lá, os temas são muito bem tratados. Agora, eu acho que tem um tema que chamou muita atenção esse ano, eu acho que vai ser um tema que vai ser um painel, independente dos outros, que serão também um painel de bastante sucesso, mas eu acho que o professor norte-americano que vai falar sobre a Guantánamo vai ser um momento bastante marcante, porque não existe um debate muito grande ainda no Brasil sobre Guantánamo, existe uma curiosidade, eu creio.
Então, acho que esse professor vai contribuir decisivamente para o debate sobre liberdades democráticas, sobre direitos humanos, enfim. Vai nos trazer esse debate sobre a própria existência desse aprisionamento em Guantánamo, que foi imaginado originalmente como uma situação em que os presos estariam fora de qualquer direito, né? Quer dizer, fora de qualquer acesso à justiça. Posteriormente isso foi discutido e foi revisto, né? Mas é um tema interessante para todos nós, ao mesmo tempo que nos parece às vezes um pouco distante, né? Sem dúvida. Mas é um tema que interessa certamente a todos aqui no Brasil, até para que possamos nos inteirar melhor de como é que essa realidade foi possível mais uma vez na história da humanidade, né? Sem dúvida. É até curioso que eu tenho estado em outros países e mantido contato com outros professores em outros seminários, por exemplo, o Seminário Internacional da Associação Internacional de Direito Penal, e todos os professores com quem eu tenho estado conhecem o IBCCRIM, ou já estiveram, ou conhecem alguém que já esteve aqui no Brasil, participando do seminário do IBCCRIM, de tal sorte que o ideário do IBCCRIM já superou os limites territoriais do Brasil. Já rompeu as fronteiras Já nacionais. rompeu as fronteiras com toda certeza. E muitos professores até chegam a comentar, puxa, eu ainda não fui convidado, como se fosse uma necessidade, sabendo de que outros colegas já o foram, querendo ter essa participação e vir ao Brasil, muito mais, não pela vinda ao Brasil, mas pelo reconhecimento que o IBCCRIM já tem nesses países todos. E é interessante observar que o IBCCRIM, ao mesmo tempo que se tornou uma referência no plano internacional de uma instituição que trata a questão das ciências criminais com seriedade, com uma abordagem pluralista, né? Também internamente o IBCCRIM acabou sendo um marco, né, uma referência, justamente por permitir essa troca de ideias, por trazer professores, nomes importantes, né, do direito penal, do processo penal, do direito constitucional, da criminologia, permitindo assim que nós tenhamos acesso a essas ideias, né? Cristiano, nós estamos no minuto final desse bloco. Eu gostaria de dar mais uma referência de uma boa palestra que vai ter no dia 15, no dia 25, desculpe, dia 25 em diante. Olha, nós teremos o professor italiano Pavarini falando sobre penologia, né? Parece que essa vai ser uma palestra bastante interessante. Nós teremos também professores portugueses, o professor Jorge Figueiredo Dias estará conosco também. Teremos, além das palestras, digamos, magistrais, né, com professores internacionais no período da manhã, teremos diversos painéis nos períodos da tarde, aí com professores brasileiros, né, permitindo essa integração. Eu lembraria, dentre esses painéis dos professores brasileiros, a discussão sobre política de drogas, que vai contar com a professora Vera Andrade, de Santa Catarina, e com a professora Luciana Boatê, do Rio de Janeiro, né? É importante essa discussão a respeito da política de drogas, isso é um assunto que está na ordem do dia. Teremos discussões sobre a reforma do Código de Processo Penal, teremos discussões sobre direito penal econômico, teremos discussões sobre infância e juventude, enfim, a gama de assuntos é realmente muito ampla, né? Okay. Uma audiência pública também com a própria Maria da Penha sobre a Lei Maria da Penha. Bom, isso vai ser um marco, acho que vai ser um marco dentro a ideia da audiência pública, como diz o próprio nome, é realmente debatermos de uma maneira aberta, né, sobre a Lei Maria da Penha, sobre suas consequências, seus avanços, né, e o que é necessário para podermos implantá-la ainda melhor. E para se inscrever, como é que a gente faz? O pessoal de casa quer se inscrever, o aluno, o estudante de direito, o advogado está nos acompanhando. Para entrar em contato com o IBCCRIM? Todas as informações, todo o cronograma do evento, toda a agenda do evento estão no nosso portal www.ibccrim.org.br. Ok, continuamos no segundo bloco e até lá e obrigado por enquanto. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural da editora Saraiva.
Sem reciclagem, é impossível evitar que o lixo se acumule. Separar o lixo reciclável é muito fácil. Faça a sua parte que a prefeitura da sua cidade está preparada para fazer a coleta seletiva. Uma iniciativa sempre. Compromisso empresarial para a reciclagem. Olha quem vai estar no Em Cartaz essa semana. Luiz Carlos Vasconcelos, do Piolim Grupo de Teatro, trazendo a São Paulo mais uma vez a premiada peça Val da Sarapalha. E a cantora e compositora gaúcha Miriam Neizabô, falando sobre o seu CD Mosaico Foto Prosaico. A atriz, diretora e arte educadora Pamela Duncan, falando sobre o seu curso de teatro físico. É nessa quinta, ao meio-dia, aqui na TV Aberta. Olá, Tudo o que acontece na comunidade árabe do Brasil, você vê aqui. Programa Shams TV. Todos os sábados às 10h30 da manhã, com reapresentação às 6 da tarde. Aqui, na TV Aberta. O Grupo Educacional Impacta Tecnologia é muito mais do que você possa imaginar. Ele recebeu novamente o prêmio de maior e melhor centro de certificação em informática da América Latina. São mais de 17 mil empresas e 200 mil profissionais treinados em mais de 200 diferentes cursos e 40 certificações. Conheça as 34 vantagens de ser um aluno Impacta Tecnologia. Acesse www.impacta.com.br. Ação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo. Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo Sérgio Salomão Chaicara, que é presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Também Sérgio Mazini Martins, que é presidente do IBCCRIM, e Cristiano Alves Marona, que é diretor do IBCCRIM. No primeiro bloco, nós estávamos falando sobre o Seminário Internacional do IBCCRIM. Esse seminário irá ocorrer no Hotel Tivoli, antigo Maxud, do dia 25 ao dia 28. São 4 dias, portanto, 25, 26, 27 e 28, onde haverão palestrantes brasileiros, nacionais, e palestrantes vindos do exterior, dos Estados Unidos, de outros países, de Portugal, professores africanos, enfim, onde vai se discutir toda a política criminal. Mas eu gostaria, nesse segundo bloco, estar conversando com o professor Sérgio Salomão Chaicara, a respeito de um episódio que esse ano é um episódio que pelo falecimento de seu autor, está tendo muita relevância, que é a Carta aos Brasileiros, que foi lida pelo professor Goffredo da Silva Teles, que há cerca de um mês faleceu, e que, inclusive, dia 11 de agosto, próximo, o prédio da OAB receberá, em justa homenagem ao professor, será dado o nome do prédio da OAB na Praça da Sé. Mas vamos voltar um pouco ao tempo, que parece, eu sempre sinto assim, por eu ter sido os anos 70, parece que os anos 70 não existiram na política. Existiu 68, existiu 80, 82, existiu o cara pintado, mas não existiu a década de 70. Eu acho que resgatar um pouco esse episódio da Carta aos Brasileiros, acho que é significativo. Eu gostaria que você, Sérgio, falasse um pouco sobre isso. Bom, é até curioso, porque eu entrei na Faculdade de Direito da USP no ano de 1978. Eu sou de 78, só que da PUC. Somos contemporâneos. E na época é uma coisa muito curiosa, porque o professor do primeiro ano era o professor Goffredo Silva Teles. Ele era verdadeiramente um mito para todos nós alunos. Ele era um professor que, quando concluía a sua aula, os alunos de pé aplaudiam essa aula. E, na realidade, esse mito se inicia muito antes, por todo o trabalho do professor Goffredo, mas fundamentalmente pela Carta aos Brasileiros,
que foi lida em agosto de 77 e que desencadeou o processo de redemocratização no país. Na realidade, se a gente pudesse lembrar um pouquinho, o ano de 77 foi marcado por um episódio lamentável, que foi um recrudescimento momentâneo aqui no estado de São Paulo, da repressão política. O então secretário de Segurança, que era o coronel Erasmo Dias, determina a invasão da Pontifícia Universidade Católica, da PUC, 22 de setembro. 22 de setembro. E aquilo foi um marco no sentido negativo da democracia, porque pessoas foram retiradas de sala de aula, bombas foram jogadas contra alunos, contra professores, contra funcionários da Universidade Católica, de tal sorte que aquilo chocou profundamente a sociedade brasileira, por que não dizer. E naquele ano já existia um processo de redemocratização que se iniciava com a Carta aos Brasileiros, lida pelo professor Goffredo no dia 8 de agosto de 1977. Quando então nós chegamos à faculdade, no ano de 78, o professor Goffredo era verdadeiramente um mito, um verdadeiro ídolo para todos nós. Ele, que tinha uma história de vida bastante polêmica, no início da vida foi integralista, ele era um verdadeiro baluarte da defesa dos valores democráticos, naquele momento especialmente, e que nos inspirava, alunos calouros, nos inspirava a todos. E assim ele se aposentou. E o curioso é que a Faculdade de Direito, quando da aposentadoria do professor Goffredo, em função de uma proposição de atribuir a ele o título de professor emérito, a congregação da Faculdade de Direito negou este título ao professor Goffredo. Ele não obteve a maioria de 2/3 da congregação para que fosse concedido o título de professor emérito. E o erro foi corrigido, curiosamente, pela Universidade de São Paulo. O Conselho Universitário da USP atribuiu, em nome da universidade, o título de professor emérito ao professor Goffredo. O professor Goffredo morre de um sábado para o domingo, e 2 dias antes, não sabia ele isso, a Faculdade de Direito decidiu, por sua congregação, e mandar 3 professores, emissários da congregação, para conversar com o professor Goffredo, para que ele, que estava muito magoado com este fato de não ter sido a ele dado o título de professor emérito na Faculdade de Direito, perguntando se ele aceitaria esse título caso a congregação reparasse aquele erro. No entanto, por essa tragédia que foi a morte do professor Goffredo, e por uma curiosidade do destino, os professores não conseguiram agendar a reunião com o professor Goffredo, porque a deliberação se deu numa quinta-feira e do sábado para domingo vem a falecer o professor Goffredo. Na realidade, então, hoje, dentro da USP, se quer atribuir, dentro da Faculdade de Direito, se quer atribuir o título de professor emérito pós-mortem, né? Porque seria a maneira mais correta de reparar este quase irreparável erro da congregação em períodos anteriores. E, agora, esse episódio que aconteceu da leitura da Carta Brasileira foi um episódio marcante. Eu acho que você delineia bem, porque eu, como estudante secundarista na época, ia ingressando à faculdade, não na Faculdade de Direito da USP, mas sim na PUC, que recém-invadida fora por ordem do Erasmo Dias, comandado pelo Erasmo Dias. A Carta Brasileira não só causou impacto dentro da Faculdade de Direito, mas causou impacto em toda a sociedade brasileira. Os estudantes naquele momento, os estudantes brasileiros, naquele momento, se viram envolvidos pelo exemplo, pela Carta Brasileira. Agora, o que eu, hoje dando aula, e você mais presentemente do que eu dando aula, você sente alguma diferença entre aquela geração que lutou contra a ditadura e as gerações atuais? As preocupações são as mesmas ou são preocupações um pouco diferentes? Eu acho que são preocupações distintas, não é? É curioso que, desde politicamente como existencialmente, os jovens naquela época queriam um rompimento com aquele passado, que era um passado de repressão, um passado de obscurantismo. Então, por exemplo, a primeira coisa que o jovem queria era sair de casa. Hoje, dificilmente um jovem, um adolescente com seus 18, 19 anos, 20 anos, quer sair de casa. Ao contrário, ele quer permanecer usufruindo da cama, roupa lavada,
comida no horário, porque não há mais esse rompimento do choque de gerações. Então, esse é um primeiro dado das diferenças. O segundo dado que me parece relevante é que, ainda que a gente tivesse, como se dizia à época, o estudante alienado, todo estudante, naquele momento, tinha um ideário democrático, um ideário progressista, que, de certa forma, se diluiu, não é? Quer dizer, dentro daquela perspectiva, até para parafrasear uma obra do Marx, né, o tudo que é sólido se desmancha no ar, não é? Isso daí foi uma coisa que se perdeu um pouco ao longo dos anos. Então, as lutas passaram a ser distintas. É a luta pela defesa do meio ambiente, pela defesa das conquistas democráticas da sociedade globalizada, por um direito internacional que assegure valores de direitos humanos que são universais, mas se perdeu um pouco daquele engajamento político. Né? Hoje, as entidades estudantis elas não têm uma participação dos alunos, essa participação é evidentemente periférica, e muitas vezes o aluno se reúne muito mais para fazerem festas do que para fazerem política. Então, existe uma diferença bastante acentuada destes valores, ainda que o ideário democrático dentro da Faculdade de Direito, seja qualquer que seja ela, eu acho que é conservado, porque é um valor fundamental para os operadores do direito. Então, o estudante de direito tem esse ideário desde o primeiro ano. E o professor Goffredo, que foi meu professor, a quem eu admiro profundamente, foi uma pessoa que colocou essa semente desse ideário de democracia, de direitos humanos, na cabeça daqueles alunos, daqueles 450 alunos que entravam na Faculdade de Direito da USP. Em determinado momento ele soube encarnar isso como ninguém, esse ideário democrático. Essa é a grande mensagem, acho que o professor, a grande homenagem que a gente pode prestar, que será prestada mais efetivamente dia 11 de agosto, que é a data da inauguração dos cursos jurídicos no país, e, ao dar o nome da Ordem dos Advogados ao prédio, uma justa e rigorosa homenagem ao professor. Merecida homenagem. Merecida homenagem, que não poderia passar em branco sem uma data como essa, no ano do falecimento dele, embora houvesse... Tem havido alguma manifestação contrária a isso, mas sempre há alguém que está um pouco descontente com isso ou aquilo, isso faz parte mesmo do... A unanimidade é burra, a gente sempre tem que ter... Eu só queria fazer uma perguntinha, Salomão, aproveitando a sua trajetória, você que foi aluno e depois, hoje, você galgou todos os degraus da carreira acadêmica, se tornou professor titular, a Faculdade de Direito da USP, ela acabou tendo, digamos, um papel muito relevante no golpe de 64, né? Quer dizer, professores da Faculdade de Direito foram ministros de governos militares, né? Houve, digamos assim, né, pelo que dizem os livros, o comando de caça aos comunistas tinha uma presença forte na Faculdade de Direito, e ao mesmo tempo a Faculdade de Direito representou também um papel muito importante na luta pela redemocratização. Tendo passado por todos esses estágios, né, de estudante a professor titular, como é que você analisa essa aparente contradição, né, dessas diferentes maneiras de pensar, de ver o mundo que coexistem ali dentro? Eu acho que a Faculdade de Direito, ela lembra um pouco aquilo que em certo momento o Jorge Amado mencionou, a respeito do próprio Partido Comunista. Ele dizia que dentro do partido, e eu acho que dentro da faculdade, existe o que há de melhor e o que há de pior. A gente tem uma contradição muito acentuada dentro da Faculdade de Direito. É curioso que, em outros momentos, certos cursos, como cursos da áreas de exatas, das engenharias, tinha uma predominância do pensamento mais conservador, do pensamento mais de direita. De outra parte, a Faculdade de Filosofia, de Letras, a chamada FEFELESH, ou mesmo as faculdades de humanidades da PUC, tinham uma propensão à esquerda. E a Faculdade de Direito da USP, ela tinha uma característica muito acentuada, que era a da divisão, algo que acontece até hoje, da divisão entre a esquerda e a direita. Então, ela era um verdadeiro palco de polêmicas. Não raro, por exemplo, enquanto eu era aluno da faculdade, o centro acadêmico foi presidido por gente de esquerda, por gente de direita, por centristas. Daí porque era um verdadeiro, eu até diria, laboratório para a aprendizagem da política.
Não por outra razão, a Faculdade de Direito serviu para muitos políticos. Projeção de muitos políticos, projeção de muitos atores, muita gente que faz Faculdade de Direito e que não trabalha como operador do direito. São muitos jornalistas, muitos, né, quer dizer, que utilizaram aquele espaço para um conhecimento mais amplo da sociedade. Então, é uma espécie de laboratório. E hoje não é diferente, a gente vê este dado de uma maneira muito acentuada ainda que aquela discussão mais aguerrida dos valores políticos tenha se diluído um pouco, se desmanchado um pouco, se tornado um pouco liquefeita, digamos assim. Né? Eu gostaria só de fazer um reparo, fazer uma observação e encerrar o segundo bloco do nosso programa. É o seguinte, eu estudei contemporaneamente, eu estudei na PUC, ou seja, de 78 a 82, onde a Pontifícia Universidade Católica tinha uma certa aura, uma certa fama de ser uma universidade de esquerda. De fato, existia uma esquerda muito forte, mas também existia uma presença da extrema-direita muito forte, que também teve presença no Centro Acadêmico de Direito, teve presença no Centro Acadêmico de outros centros acadêmicos. O CCC na PUC era muito forte. E quem era de esquerda era daquele tempo, e eu posso falar com certa autoridade porque eu era de esquerda naquele tempo, eu militava na esquerda naquele tempo, era perseguido e muito perseguido pela direita. Então, é um mito a crer que a PUC o tempo todo foi uma universidade de esquerda. Ela foi muito perseguida porque sua reitoria assim o era, a sua diretoria assim o era, o corpo estudantil. Os cursos de humanidades eram de esquerda. Eram de esquerda. Agora, havia alguns cursos, alguns estudantes, alguns agrupamentos de estudantes que causaram enormes problemas no processo de redemocratização do Brasil. Eu vou encerrando o segundo bloco e voltamos já no terceiro bloco do nosso programa de Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural da editora Saraiva. Quantas vezes ainda vamos apanhar para aprender? Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Uma campanha da OAB São Paulo. O Shalom Brasil é um programa da comunidade judaica. Há 14 anos no ar. Traz reportagens, cultura, arte, espetáculos, entrevistas com personalidades da comunidade, políticos, artistas, empresários e religiosos. Nossa proposta é cultivar e divulgar as tradições não só para o povo judeu, mas também para o telespectador que tem interesse em conhecer outras culturas. Shalom Brasil, aos sábados 21 horas, domingos 19 horas e às quintas-feiras às 23 horas. Nos canais 9 da NET, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA Digital e também pelo site www.shalombrasil.com.br. Shalom Brasil, a voz da comunidade. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. E apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Olá! Informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo Sérgio Salomão Shekhara, que é presidente do Conselho Nacional de Política Criminal, Dr. Salomão Mazina Martins, que é presidente do IBCCRIM, e Dr. Cristiano Ávila Morana, que é diretor do IBCCRIM também, que está nos ajudando hoje. Eu não poderia perder a oportunidade de estar com o Shekhara aqui e perguntar uma, que eu acho que você em casa também tem essa dúvida, como está a situação, sendo muito direto assim, sem muito rodeio, como está a situação prisional do país hoje? Pois é, Martim, eu até gosto sempre de confessar uma coisa. Eu mexo com prisão, com penitenciária, com os estudos
dessa área desde 1984. Bom, de 84 mais de 25 anos. 84 para 85 eu trabalhava como advogado dentro da Casa de Detenção de São Paulo, essa que foi implodida. Tive lá contato com muitas coisas, muitas vicissitudes. Isso me despertou o estudo, fiz toda uma carreira acadêmica na área de direito penal, escrevi livros. Porém, quando eu ascendi ao cargo de presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, eu me deparei com uma realidade que imaginava não fosse tão grave, que é muito mais grave do que aquilo que eu tinha conhecimento. Porque todos os estados do Brasil têm problemas de superlotação carcerária. Não há um único que não tenha. Mas algumas coisas são mais graves do que uma simples superlotação. Alguns estados, por exemplo, têm presos em containers. 8 estados da federação não têm uma única penitenciária feminina. O que significa dizer que o PRONASSE, do Ministério da Justiça, teve que estabelecer uma prioridade para construir as penitenciárias femininas nesses estados. Alguns estados, pelas suas dimensões territoriais, por exemplo, o estado do Amazonas, que tem uma única penitenciária feminina, eventualmente ela acaba não servindo para o aprisionamento dessas mulheres, porque se alguém comete um crime que não seja na cidade de Manaus, não tem onde ficar recolhida, onde cumprir a sua pena. E se cumpre na capital, estará a 2, 3, 4 dias de barco, muitas vezes, do local onde praticou o crime, que é a sua residência. Portanto, é uma situação terrível. A par disso, nós temos, em alguns estados, mistura de presos com mulheres detidas, quando não raro com adolescentes. Ainda hoje, vi uma denúncia da Ordem, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que noticia o fato de um adolescente estar recolhido num cárcere de adultos. Isto tudo cria uma situação de quase insuportabilidade do problema. Nós temos analisado, visitado vários estados e mantido contato com professores de outros países. Eu mesmo estive na Costa Rica representando o Brasil num congresso de direito penitenciário e constatei que, talvez salvo Cuba, a pior situação penitenciária da América Latina é a do Brasil. Por que salvo Cuba? Porque Cuba a gente não tem dados específicos confiáveis. O governo não mantém um contato muito detalhado sobre a situação penitenciária local. As informações que a gente tem não são informações, digamos assim, seguras. Por isso a gente exclui Cuba de todas as estatísticas acerca da situação latino-americana. É o único lugar onde a gente não tem dados seguros. Pode ser que seja melhor, um pouco pior. Eu já estive em Cuba em uma oportunidade, visitei cárceres cubanos, a penitenciária de mulheres na banda oriental de Havana e, por exemplo, verifiquei que era um cárcere muito limpo, muito asseado, mas com uma repressão muito grande do governo, de tal sorte que a gente não tinha certeza se aqueles dados eram ou não seguros, ou se aquilo acontecia só naquela penitenciária. O fato é que, salvo Cuba, a gente tem dados muito precisos sobre as penitenciárias latino-americanas. E há superlotação em todas elas, alguns países mais, outros menos, mas o Brasil talvez tenha a situação proporcionalmente de pior superlotação, excluídos os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo. Portanto, mas me parece que os Estados Unidos, o problema não é a superpopulação carcerária, mas sim excesso de pessoas presas. O que na realidade acontece nos Estados Unidos é que se pune por muito pouco. Né? Se fez uma opção nos Estados Unidos de se punir aquilo que a gente chamaria de uma contravenção, de um crime de menor potencial ofensivo. De tal sorte que o encarceramento é muito brutal. E mais do que ser brutal, é um encarceramento direcionado. Então, por exemplo, os afro-americanos, os afrodescendentes, têm um índice de encarceramento de 1 para 10. Cada 10 homens adultos, 1 está encarcerado ou no sistema do probation. Algo que não acontece com os brancos americanos, né? O que eles chamam lá de caucasianos. Os latinos também têm um encarceramento de 1 para 25.
né? Enquanto que os brancos têm de 1 para 100. O que significa uma estatística um pouco aterradora em termos de índice de encarceramento. No Brasil, esse índice é alto, não chega a ser um índice americano, mas é um índice alto de encarceramento. Alguns estados têm mais encarceramento do que outros, como é o caso de São Paulo, né, que tem a maior população carcerária proporcionalmente ao Brasil. A população carcerária paulista é mais do que os 33% da população paulista em relação à brasileira. Portanto, existe uma opção de punir. E essa opção é que tem que ser repensada. De outra parte, a gente tem situações atípicas no Brasil. Por exemplo, o Estado do Espírito Santo tem uma prisão privada que não há um excesso de uma única pessoa em relação ao número de vagas oferecidas. 270 presos para 270 vagas. Em compensação, você tem a Casa de Custódia de Viana, que é um presídio que sequer sobrou portas, janelas. É um presídio que não tem luz elétrica hoje. Dá para se imaginar 1.200 pessoas sem luz elétrica. Não por outra razão, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acatando uma proposta minha, pediu intervenção no Estado do Espírito Santo pelo descumprimento aos direitos humanos. De acordo com as pesquisas, o Brasil teria hoje aproximadamente 500 mil presos e haveria vagas para aproximadamente 250 mil pessoas dentro das prisões, o que significa que nós temos um déficit de aproximadamente 50% de vagas no sistema prisional. E se a gente fizer uma avaliação, a reforma do Código Penal de 1984 buscou justamente afirmar a prisão como última ratio, né? Quer dizer, deu para o operador de direito uma série de alternativas à prisão, justamente com o objetivo de deixar a prisão para aqueles casos mais graves, né? No entanto, a realidade mostra que a cultura judiciária enxerga a prisão como única punição possível, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: como mudar essa realidade? Mudando só a lei, já me parece que esse efeito não aconteceu. Como mudar essa realidade? Bom, é curioso, porque a reforma de 84 pensou que resolveria o problema com a mudança do Código Penal. Não resolveu. Eu acho que a gente teria que caminhar, primeiro, para a aprovação de um sistema que seja um sistema, dentro do direito penal, de substituição da pena abstratamente cominada de prisão por uma pena não privativa de liberdade, aquilo que hoje a gente chama uma pena alternativa, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Então, ao invés de nós termos a cominação de uma pena prisional, uma pena de prestação de serviço à comunidade até 4 anos. Com o que parte do problema, que é o problema de preso provisório, alguns estados que têm um judiciário lento, era o caso do Piauí, até uma intervenção do Conselho Nacional de Justiça, 80% dos presos eram presos provisórios. O que significa dizer, presos que respondiam a um processo e não tinham sentença penal condenatória. Então, primeira coisa, mexer no Código Penal, substituindo, trocando a pena privativa de liberdade quando ela for inferior a 4 anos. E depois, mexer no Código Processual Penal, estabelecendo limites para o encarceramento provisório, a chamada prisão preventiva. Se nós atuarmos nestas duas medidas, nós eliminamos a possibilidade do juiz decretar uma prisão preventiva, muitas vezes num caso que não tem nenhum sentido. Chocou, por exemplo, o país, há pouco tempo atrás, quando da Bienal de Artes de São Paulo, uma moça que foi lá e fez uma pichação numa área desocupada da Bienal. E ela permaneceu presa mais de 40 dias. É um absurdo isso. É um absurdo. E não raro, uma pobre que entra no supermercado e furta um shampoo, um quilo de carne que tenta ocultar sobre as vestes, permanece 6 meses, 1 ano presa porque não tem um bom advogado. Portanto, este sistema precisa ser eliminado através de medidas judiciais. Porém, acredito eu, com mudanças legais, porém, é fundamental atuarmos nas escolas de magistratura do país, fazendo com que esta concepção de punição exacerbada seja repensada, de tal sorte que tenhamos, talvez, uma luta, uma disputa,
né, hegemônica dentro desse processo dos operadores do direito, seja junto aos juízes, aos magistrados, seja junto aos promotores, seja dos próprios advogados, para substituir essa cultura de punição única e exclusivamente com a perspectiva da prisão. Uma outra questão. Você mencionou a questão de presídios privatizados, né? Agora, recentemente, houve a notícia de que Minas Gerais e Pernambuco farão parcerias público-privadas para construir e para dar à iniciativa privada a gestão desses estabelecimentos prisionais. Não haveria aí uma contradição com essa ideia de prisão como última ratio? Porque, afinal de contas, se você institui um negócio que se baseia na prisão, quanto mais prisão, mais lucro, né? Como compatibilizar a ideia de privatização da prisão com a ideia de interesse público da prisão como última ratio? Cristiano, não existe um único país do mundo que todo o sistema seja privado. Esse é um dado interessante. Até onde surge essa ideia de privação, de pena privativa de liberdade dentro do modelo privado, que é nos Estados Unidos, lá funciona a pena privativa de liberdade no sistema privado porque tem um sistema público que pega o refúgio daquele interesse. Por exemplo, para você fazer funcionar uma prisão privada, você tem que ter um mecanismo de trabalho, de acolhimento de trabalhadores, com envolvimento de uma linha de produção. Se alguém destrói a produção naquele momento, pura e simplesmente acaba a fábrica e o lucro da empresa. Portanto, é fundamental para que isso aconteça, e isso dê certo, que você escolha os presos que vão estar no regime de penas de prisões privadas. E, evidentemente, quando você escolhe quem vai para a prisão privada, você deixa o resto para as prisões públicas. Por isso, você acentua uma disparidade. É mais ou menos como você distribuísse a riqueza do país em duas partes. Uma parte para os ricos e uma parte para os pobres. A mesma coisa acontece dentro da prisão privada. Os ricos, entre aspas, estarão na prisão privada e os pobres na prisão pública. Então, aos pobres você não dá nada, até porque o Estado vai sempre invocar um número maior de outras necessidades, creches, educação, etc. E a prisão privada funciona como um relógio, exatamente pela ameaça de que um dia, se ele não cumprir algum dispositivo especialmente disciplinar da prisão privada, ele manda você para a prisão pública. Portanto, tem que ter uma prisão pública sucateada para funcionar bem uma prisão privada. Não há um único país do mundo que só tenha prisão privada. Interessante esse dado. Eu vou ter que encerrar o terceiro bloco por aqui. Já voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural da editora Saraiva. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Começa mais um Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Nós temos hoje ainda na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, mais de 1,5 milhão de pessoas desempregadas. E acho que no Brasil há vários fatores que vão favorecendo a luta dos trabalhadores. Da importância do trabalho ao domingo, mas sobretudo da importância dos trabalhadores descansarem no dia que todo mundo está descansando. E qualificação do trabalhador significa melhoria de seu salário. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido.
eu recomendo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. E durante o intervalo recebemos várias perguntas aqui do pessoal de casa que está nos acompanhando. Todas as perguntas dirigidas ao Dr. Sérgio Salomão Chaicara. Primeira pergunta que eu vou, da Marisa Alves. Boa noite, Marisa do bairro da Vila Mariana. Ela pergunta, ela diz o seguinte, não sei se seria pertinente, mas gostaria de saber se dentro do sistema prisional feminino existem situações como de mulheres exercendo influências lá dentro, aqui de fora, como o tráfico. Isso é mais comum entre os homens. Ela pergunta, existe essa situação? Existe sim, principalmente nos estados do Rio e de São Paulo. Há uma influência de grupos organizados na determinação de vagas, na escolha de celas. Isso é uma coisa que já existe no nosso sistema penitenciário. A mulher, ao longo dos anos, ela teve uma participação, um acréscimo de incidência criminal. Há muitos anos atrás, há 20, 30 anos atrás, ela era 1% do sistema carcerário. Hoje ela gira em torno de 7% a 8%. Portanto, ela cresceu a incidência de cometimento de crimes. Outra pergunta da Mayra Lanza, ela é do bairro Tatuapé. Boa noite. Ela pergunta também, doutor Salomão, qual a sua opinião sobre a privatização dos presídios? Qual seria a melhor forma, público-privada, concessão ou permissão, e qual o prazo? De 30 ou de 5 anos? Abraço a todos. Obrigado. Mayra, eu não tenho nenhuma relação de contrariedade a que o presídio seja construído por parcerias público-privadas. A questão não é essa, da construção do presídio, mas sim da administração do presídio. Aí é o grande problema. A administração do presídio privado não atinge os bens, as finalidades da lei de execução penal. Mais do que isso, ela cria um problema dentro do sistema. Só para mencionar, por exemplo, o complexo penitenciário de Viana, no estado do Espírito Santo, que tem 2 prisões privadas que funcionam com limite de vagas, ou seja, 270 vagas, 270 presos. E um presídio para 250 presos que tem 1.200. E aí a gente pergunta ao secretário da Justiça daquele estado por que ele não distribui os presos, sacrificando, digamos assim, democraticamente, ou distribuindo democraticamente aqueles presos pelas vagas que o sistema oferece. Ele falou, não posso fazer isso porque o contrato da privatização não permite ter, naquele presídio privado, um número maior de presos do que estabelecido na limitação carcerária. Ou seja, sacrifica-se o todo para a preservação do privado, que é a parte. E tem uma pergunta também da Renata do Ipiranga. Boa noite, Renata, obrigado pela sua participação. E a Renata faz a seguinte observação e pergunta, hoje no Brasil existe 500 mil presos e somente 250 mil vagas. Na opinião de vocês, ou do senhor Salomão, o que seria necessário para melhorar esta situação? Eu já mencionei, volto a dizer, primeiro uma mudança da perspectiva dos operadores do direito, entender que isso não é, o encarceramento não é uma panaceia, não resolve o problema da criminalidade. Segundo, uma mudança legal, especialmente hoje do Código de Processo Penal, que está em curso, está mandado para o Congresso Nacional, para limitar as formas de encarceramento anteriores à sentença penal condenatória, aquilo que a gente chama de encarceramento provisório. Né? Só estabelecer isso, como disse o doutor Cristiano numa das perguntas, em última instância, na última hipótese, quando não restar outra alternativa. É muito curioso que ainda hoje a gente tem pessoas que furtam, às vezes, um pacote de balas num supermercado, permanecem 6 meses, 1 ano dentro da prisão, e depois acabam sendo soltas ou condenadas a uma pena não privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos. Então, por que deixar essa pessoa quase 1 ano presa? É essa questão que a gente tem que refletir um pouco melhor, e isso se consegue não só nas universidades, nos cursos preparatórios de concurso, nos cursos preparatórios de treinamento da magistratura e na própria ideologia dessas instituições que operam com o direito. Pode falar, Cristiano. A respeito dessa mudança de mentalidade, parece que um dos maiores obstáculos, né, e pelo menos é assim que eu enxergo a nossa realidade, um dos maiores obstáculos para mudar essa mentalidade
é o fato de que nós temos uma tradição histórica de impunidade, né? Então, o Brasil é conhecido pela sua impunidade histórica, especialmente os poderosos, especialmente os ricos, né? Em contrapartida, o que a gente percebe muitas vezes é o abuso do Instituto da Prisão Cautelar, justamente como uma espécie de compensação dessa impunidade histórica. E normalmente esse abuso recai justamente sobre os poderosos e sobre os ricos, né? E a gente percebe também esse antagonismo que está se delineando entre juízes de primeira instância e os tribunais superiores. Os tribunais superiores, digamos, com uma preocupação um pouco maior, o respeito às garantias, né? Uma interpretação mais restritiva a respeito do cabimento da prisão cautelar, e a primeira instância buscando, digamos, ocupar um espaço em termos de instrumentalizar e concretizar a pretensão punitiva, permitir que os crimes sejam punidos. Como é que você avalia essa situação? Bom, a primeira coisa é tentar mudar um pouco essa perspectiva, essa ideia, digamos assim, um senso comum de que existe impunidade no Brasil. No Brasil não existe impunidade em relação a todos os fatos delituosos, só existe impunidade em relação a alguns autores de delitos especiais, econômicos, etc., porque por uma série de circunstâncias, inclusive criminológicas, é difícil a gente ter uma punição de um crime de colarinho branco, por exemplo. Esse é o primeiro dado. O segundo dado que me parece importante é que a gente não compensa esse déficit punitivo, né, com mais punição, que é um erro grave de alguns pensadores, que a gente deve compensar a falta de punição punindo provisoriamente. É quase como se fosse para dar um exemplo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que pensar uma legislação que seja garantista, por um lado, que garanta um devido processo legal, mas, ao mesmo tempo, tenha eficácia. Isso você só consegue com um direito diminuído. É quase como se nós disséssemos o seguinte: eu não tenho dinheiro para 500 mil presos. Quem é que eu devo punir? Devo punir o crime mais grave, não o crime menos grave. Aquele crime que é pouco grave, eu não devo punir com prisão, né? Devo procurar as medidas alternativas, pena restritiva de direitos, enfim, restrição de direitos, etc. De outra parte, aqueles crimes mais graves, estes sim, eu instrumentalizo a prisão. Então, a prisão, ela só se voltaria para os crimes mais graves e não para todos os tipos de crime. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma é do Cláudio de Bairro São Mateus, que eu vou fazer depois, mas eu tenho uma pergunta minha, uma dúvida minha que surgiu aqui ouvindo o debate, já que eu não sou da área criminal, mas eu sempre me faço essa pergunta. Aproveitando sua experiência de presidente do Conselho Nacional, e eu, pelo fato de ser professor, ter viajado, conhecido vários países, eu gostaria que relatasse a nós aqui, aos telespectadores, uma experiência prisional de sucesso em qualquer país que você tenha visitado ou tenha tido notícia, se é que isso existe. Existem iniciativas prisionais de respeito muito profundo. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo não precisamos ir muito longe, né? Os CRs, né? Os Centros de Ressocialização, são uma experiência significativa, mas atinge um percentual da população carcerária muito pequeno. Existem prisões, eu estive na Costa Rica, como eu mencionei no outro bloco, num congresso que tinha uma fundação, Raoul Wallenberg, uma fundação sueca, que descreve a situação dos presídios suecos. Eles fazem, por exemplo, campanhas para a diminuição do tabaco dentro do cárcere. Quer dizer, é uma preocupação que nós estamos longe de ter. Eles não têm um problema de superpopulação carcerária, mas o índice de reincidência é alto. E num estado de bem-estar social ainda. No estado de bem-estar social. Portanto, não existe esse desrespeito total ao direito do condenado. Quer dizer, existe uma prisão limpa, asseada. No inverno você tem calefação, você tem um respeito ao devido processo legal absoluto, você tem um acesso à defesa estatal, todos os advogados são do Estado. Mas nem por isso o índice de reincidência é baixo, é alto, né? Mesmo com todos esses valores. O que significa que, de certa forma, a prisão ela é, digamos assim, uma necessidade de contenção momentânea.
mas ela não é uma coisa que deve ser pensada como o norte da recuperação. Ao contrário, a primeira coisa, depois que você aprende, é pensar como é que você solta e quando você solta. Nós temos que encerrar nosso programa hoje. Infelizmente a conversa está boa, gostaria que o programa fosse 2 horas, a gente pudesse continuar esse papo, porque tem uma pergunta aqui do Cláudio. Cláudio, eu vou ficar te devendo essa resposta no próximo programa, que não vai dar. Eu gostaria de ouvir suas palavras, depois cada um suas palavras de encerramento, por favor. Eu apenas insisto na felicidade que tem o IBCCRIM de ter esse espaço para chegar com temas tão importantes e com personalidades tão ilustres como o professor Shekhar, chegar à população brasileira. O IBCCRIM está aberto a todos, já disse aqui o nosso portal www.ibccrim.org.br e pedimos a todos que estejam interessados nesses temas que visitem o nosso portal, já que o IBCCRIM ele é uma sociedade civil sem fins lucrativos, também à semelhança da própria TV aberta, e está aí disponível à população brasileira para fazer esse debate de um modo mais esclarecido, de um modo mais racional. Então, fica o convite a todos para que conheçam o IBCCRIM e venham debater conosco esses assuntos tão importantes como aprisionamento, violência e criminalidade. Obrigado. Salomão. Agradecer, Martim, a você, a TV Aberta, ao convite dos meus amigos Mazina, Cristiano Marona, do IBCCRIM, e convocar todo mundo para o seminário nosso, né? O seminário do IBCCRIM, dia 25 a 28 de agosto, que vai ser um grande evento, como sempre. Cristiano, você que está inaugurando hoje na função de entrevistador, co-entrevistador aqui, suas palavras, depois eu falo as minhas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a generosidade do senhor por nos acolher aqui. Para o IBCCRIM realmente é muito importante essa parceria e acho que não poderia ter havido felicidade maior do que a presença do professor Salomão hoje aqui. O professor Salomão, que foi presidente do IBCCRIM, que ajudou a construir o IBCCRIM, né? O IBCCRIM é o que é hoje, graças também ao trabalho do professor Salomão, mostrou hoje aqui um pouco do IBCCRIM, né? Quer dizer, um pouco da maneira do IBCCRIM pensar, as preocupações, os temas, os assuntos, né? Então, eu queria agradecer a sua generosidade por nos receber e agradecer ao professor Salomão por estar aqui também inaugurando essa parceria. Na verdade, o Programa de Direito à Globalização, que agradece essa parceria com o IBCCRIM, um instituto de tão renomada importância, de tanto destaque na sociedade brasileira e muito mais do que isso, que hoje alcança os foros internacionais, nos apoiar aqui nesse programa. É um motivo de glória, de alegria, não só para o programa, como para a TV Aberta. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a você, Salomão. Fico muito contente tê-lo conhecido garoto, como eu, na época, e hoje ocupando um cargo de destaque, ser um jurista de nomeada, um jurista de referência aí, parabéns até meu filho, que vai tê-lo como professor o ano que vem. Fico muito contente, com vocês. Eu gostaria também de lembrar na nossa promoção cultural que a ganhadora foi Milena da Silva Andrade, do bairro Interlagos. Milena, o final do telefone da Milena é 2075. Entre em contato aqui com a produção do programa para retirar seu livro e parabéns. E obrigado a vocês de casa que nos acompanhou nesta mais uma jornada do programa Direito e Globalização. Até a próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Obrigado e até lá.